Ok, vou começar agora. Começamos, né? Em primeiro lugar, nós precisamos de compreender a importância da água, não somente para a nossa própria sobrevivência, mas principalmente para a saúde humana. Sabemos que o planeta Terra é constituído de 2/3 de água. 1/3 seria a Terra propriamente dita, e 2/3 da extensão do planeta é constituído de água. Da mesma forma, o nosso corpo físico, 1/3 do corpo físico é constituído de massa, e 2/3, restante cerca de 60, 70%, é constituído de líquidos, ou seja, água. E dentro do nosso corpo corre-se nas veias o sangue. E o sangue corresponde a mais ou menos 8% do total do líquido do nosso corpo. E desses, 90% é líquido, propriamente dito. O sangue, ele desempenha uma função extremamente vital e importantíssima dentro do nosso organismo. Quando nós ingerimos os alimentos, esses alimentos, eles são passa pelo estômago e através do estômago passa para o intestino, e os alimentos são digeridos. E no intestino eles são desmembrados, e os elementos nutritivos que estão contidos nos alimentos, eles são transferidos através do intestino para a corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea, ela transporta não somente os elementos nutritivos para as células, também o oxigênio que recolhe dos nossos pulmões, então são também transportados para as células. E as células, ao receber os elementos nutritivos e também o oxigênio, elas pegam e se desenvolvem e proliferam e se multiplicam. Quando o sangue está bastante viscoso e com pouca quantidade de líquido, o que acontece? Dificulta o transporte desses elementos nutritivos, também de oxigênio, e impossibilita do sangue ir até as últimas células dos nossos corpos. E quando o sangue não alimenta devidamente essas células, as células começam a morrer. E dessa forma, degenerar gradativamente o nosso organismo. Em outras palavras, acaba envelhecendo as células e envelhecendo a própria pessoa. Então, a importância da água é vital no nosso organismo físico. Eu gostaria de explicar exatamente a respeito da água. A água, como acabei de explicar agora, tem que ser de uma boa qualidade. Somente a água de boa qualidade é que consegue transportar de uma forma adequada os elementos nutritivos e também o oxigênio para as nossas células. O nosso organismo foi criado de uma forma tão equilibrada e harmonizada que os alimentos que nós consumimos, eles são transformados através do nosso organismo em elementos nutritivos. Então nós consumimos os sais minerais, os minerais, as vitaminas e assim sucessivamente. E essas vitaminas, elas transformam em enzimas dentro do nosso corpo físico, e essas enzimas que nutrem as nossas células. Vocês devem ter ouvido falar dos radicais livres. Radicais livres. O que são os radicais livres? O principal deles seria o RLO, que seria o radical livre de oxigênio. O radical livre de oxigênio seria, na verdade,
elétrons ímpares que se formam dentro do nosso corpo. Os elétrons, todos os elétrons, todas as moléculas, as células, elas trabalham em forma de paridade. E a partir do momento que um elétron se desloca da célula, o que acontece? Elas se tornam ímpares. E exatamente esses átomos com os elétrons ímpares é que se transformam em radical livre. E esses elétrons ímpares, eles tendem a buscar outros elétrons para criar a paridade e se neutralizarem. E dessa forma começam a atacar as outras células para roubar o elétron. E a partir do momento que as células roubam, os elétrons roubam outros elétrons das células, o elétron roubado, digamos que isso aqui seja um elétron que seria o radical livre, né? E eles pegam e tendem a roubar elétrons de outras células. E dessa forma transformam as outras células em radicais livres. Por quê? Fica com o elétron a menos, ou seja, ficam também ímpares. E dessa forma começam a roubar gradativamente os elétrons e acabam por fim matando as células. E as células começam a degenerar. O radical livre de oxigênio, que seria o RLO, seria o radical livre que é mais reativo de todos os radicais livres. E esse radical livre de oxigênio é que traz sérios de danos ao nosso organismo. Então, sabe-se, através de estudos, que cerca de 200 doenças são provocadas pelos radicais livres. E dentre essas 200 doenças diferentes tem as doenças degenerativas como o câncer, como o diabetes, doenças coronárias, doenças de cérebro e assim sucessivamente. De modo que nós podemos entender que a causa básica das doenças que de certa forma prejudica a saúde da grande maioria das pessoas hoje, elas são provocadas pelos radicais livres. De modo que, se nós eliminarmos a causa das doenças que são os radicais livres, as doenças naturalmente acabam se curando. E através de estudos, por exemplo, foi constatado que os radicais livres, eles são, além de ser reativos, são oxidativos. Para nós entendermos melhor o que seriam os radicais livres, nós podemos citar como exemplo um prego, né? Se nós colocarmos no ambiente ácido, ou seja, exposto às águas de chuvas ácidas, os pregos enferrujam, né? Essa enferrujação seria, na verdade, a oxidação. Então os pregos se oxidam. O radical livre de oxigênio, o RLO, ele em contato com o ferro, transforma em quê? Óxido de ferro, né? Que é um ferro oxidado, certo? Então essa oxidação, ela ocorre a partir do momento que o oxigênio entra em contato com o ferro. Isso acontece no ambiente ácido. O contrário de oxidação seria o quê? O contrário de oxidação seria antioxidação. Seria antioxidação. Tá dando para pegar tudo? Seria antioxidação. Podemos citar como exemplo maçã, por exemplo. Quando nós cortamos a maçã e deixamos exposta ao ar, o que acontece? Ela se oxida, muda-se a cor da maçã. Então isso seria a oxidação, é o processo oxidativo.